Olá, eu sou a Renata Figueiredo e vamos continuar de onde paramos, lá na meditação de João 1, a partir do versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Deus, ele enviou o seu Filho para que aqueles que nele crescem não morressem, mas tivessem a vida eterna. Mas precisamos, meus irmãos, focar nessas últimas palavras aqui, nessa última frase. Aos que creem no seu nome. A salvação, ela veio por meio da graça, mas ela não é de graça. O que quer dizer isso? É que precisamos, acima de tudo, simplesmente crer. E o que seria o crer? É o agir, é a atitude que temos com base naquilo que estamos lendo, naquilo que estamos vendo aqui escrito. Se a gente crê na palavra de Deus, então a gente vai agir conforme ela. A gente vai tomar atitudes que mostram que a gente de fato acredita, que a gente de fato crê. Por isso que existe uma diferença entre acreditar e crer. O acreditar, sabe aquelas pessoas que a gente pergunta: você crê em Deus? Ela diz: sim, eu acredito em Deus. Só que a vida dela continua a mesma. Ou seja, ela não coloca Deus na vida dela, mas ela acredita que Deus existe. Existe um Deus. Mas é como se ele estivesse lá no trono dele e eu aqui. E ele não tivesse nenhuma participação na minha vida. Mas quando a gente de fato crê, a gente toma uma atitude. A gente pega a palavra de Deus e a gente apoia na nossa vida. Ela é a base da nossa vida e a gente começa a segui-la. A gente começa a obedecer aquilo que está escrito. Conforme a gente faz isso, meus irmãos, você pode ter certeza que a sua vida muda de verdade. A sua vida muda completamente, porque a palavra, ela vai e não volta vazia. A palavra de Deus, ela é uma espada afiada, uma espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela faz o que lhe apraz. Então ela divide alma e espírito. O que isso quer dizer? Que ela vai dividir a alma, que somos de fato nós, e o espírito. Ela vai fazer com que a gente use a mente, que é o espírito, para conduzir a alma até os caminhos de Jesus, que são os caminhos certos, que são os caminhos perfeitos, que são os caminhos de luz. Então a minha alma, que muitas vezes é comandada pelo meu coração, e coração é emoção e nada tem a ver com a fé inteligente, então a palavra de Deus, ela vai dividir essa alma e o espírito, para que o espírito possa se unir com o Espírito Santo e a mente poder ser guiada por ele. Eu poder ser guiado pela razão, pela inteligência que vem do Espírito Santo e as emoções não interferirem mais. Isso é difícil. É difícil porque a gente vive ainda nesse mundo. A gente é de carne e osso ainda, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder do próprio Deus. Ele é a mente do Deus vivo. Então, ele vai nos ajudar na caminhada. A gente não vai para a guerra, por exemplo, porque uma vida com Deus é vida de guerra, de luta. Porque estamos num mundo onde jaz no maligno. E nós, quando recebemos a Cristo, somos luz. Então, a luz que caminha no meio das trevas. Se você ainda não viu o meu outro vídeo, que foi antes desse daqui, falando da luz que ilumina o mundo, volta lá depois desse vídeo e veja que Jesus é a luz do mundo. Então, meu irmão, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida, ele vem iluminar tudo aqui dentro. E nós precisamos ser essa luz em meio a esse mundo de trevas. E para isso, a gente não pode deixar o coração interferir, porque o coração, ele é sensível a emoções e o coração é facilmente enganado. A Bíblia diz que sobre tudo que deves guardar, guarda o coração. Precisamos guardar o nosso coração
em Cristo Jesus. Precisamos protegê-lo das investidas do diabo, porque ele muitas vezes usa de emoções para nos enganar. Então, precisamos ter a consciência e agir conforme o Espírito e deixar o coração quietinho. Então, continuando o versículo, temos que focar nessa última parte onde ele diz: aos que creem no seu nome. Temos que nos perguntar isso. Eu de fato creio? Então, como responder essa pergunta? Olhe para a sua vida. Como está a sua vida hoje? Se você crê de fato em Deus, se você crê que Jesus, o Filho de Deus, veio para desfazer as obras do diabo, como está escrito, ele veio para salvar a alma do homem. Você crê nisso? Então você vive isso. Você vive os mandamentos de Deus. Você vive nos caminhos de Deus, se afastando do mal, se afastando do pecado, buscando viver em santidade, se santificando todos os dias, porque você sabe que ninguém sabe o dia nem a hora, que pode ser a qualquer momento, que pode ser agora mesmo, ou pode ser daqui a 10 anos, ou pode ser daqui a um mês. Ninguém sabe, mas você e eu sabemos que Jesus está chegando, que Jesus está voltando e Ele quer encontrar a sua noiva preparada para Ele. Medite nesse versículo hoje, nesse dia. Medite que a todos quantos o receberam, deu-lhes. Quem foi que deu o poder de serem feitos filhos de Deus? Quem deu foi o próprio Deus. Deus enviou o Senhor Jesus. Ele enviou o Senhor Jesus para que, em poder e grande glória, pudessem ser feitos filhos de Deus. E quando eu sou uma filha de Deus? Quando eu recebo o Espírito Santo. Quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho a garantia de que eu sou filha de Deus. Por quê? Porque Jesus, quando ele se batizou, ele veio de Deus. Quando ele foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus pairou sobre Maria. Não é que ela era santa, ela era agraciada. Ela foi escolhida por Deus. Por que ela foi escolhida? Porque dentre tantas outras, ela se achou justa. Deus viu a justiça dela dentro dela. Ele sabe de tudo que há no nosso coração. Então ele viu que ela, em meio a tantas outras, mas ela poderia receber essa graça. Isso não quer dizer que ela era uma santa, porque Maria, como qualquer outra, depois de ter concebido pelo Espírito Santo, depois de ter tido Jesus seguiu o caminho, ela continuou, foi casada com José e ela teve filhos. Uma santa, uma virgem, ela não seria casada, não é? Maria, ela foi uma pessoa normal, uma mulher normal, com família. E ela mesma, é incrível isso, que ela mesma sabia que Jesus era o Filho de Deus e que ela precisava temer a Ele. Está escrito tudinho. Mas para não sair do foco, Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas você pode ver que no batismo de Jesus, onde João Batista estava batizando ele ali no Rio Jordão, o Espírito Santo pousou nele. Ou seja, houve o recebimento do Espírito Santo para o Filho de Deus. Isso tudo, meus irmãos, porque Deus ele é justo. Então ele mandou o nosso Salvador, o Filho dele, mas ele passou por tudo o que a gente passa. E ele demonstrou que se ele teve que receber o Espírito Santo, depois ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, batismo com fogo. Ele passou pelos 3 em sequência: batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, e foi aprovado e seguiu o caminho do seu ministério. Antes disso, ele ainda não havia iniciado o ministério dele. Quando ele completou os 33 anos de vida, ele começou o seu ministério. E para que ele pudesse começar o seu ministério, ele teve que se santificar. Ele teve que se
consagrar se batizando nesses 3 pontos. Então é a mesma coisa que a gente tem que fazer: se batizar nas águas, no Espírito Santo, conforme o Espírito Santo guiar a sua caminhada. O batismo com fogo, que é tipo uma prova, não para Deus, vai provar para você quem de fato você crê. O batismo com fogo mostra para você se você de fato tem uma fé genuína ou não, se você de fato vai permanecer nessa caminhada ou não. Nem todos são filhos de Deus. Todos os seres humanos são criados por Deus, mas somente aqueles que são filhos é que creem no nome de Jesus. E o crer é o agir, é você consagrar a sua vida a Deus, você se separar do pecado, você se separar do mundo e viver para Cristo. Eu não estou dizendo que você vai se enclausurar numa igreja e vai virar freira ou padre. Não, não é isso. De jeito nenhum, isso é religiosidade. O que deve acontecer na nossa vida é a cada momento, a cada passo que a gente der, a gente vai dar com Jesus, seguindo a palavra, seguindo os caminhos dele, buscando a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se você de fato crê, então você vive. Ou é ou não é. É 100% teu e 100% de Deus. Vocês caminham lado a lado. Cada problema, cada situação, Deus está contigo. A gente vai vencer. A gente se apega com a palavra e luta e vence. Em nome do Senhor Jesus, a gente vence. Vou deixar esse versículo com você, senão o vídeo vai ficar muito grande. Espero que tenha ajudado a clarear a palavra de Deus na sua vida. Não deixe de se inscrever, não se esqueça de curtir esse vídeo, fazer comentários, pois isso ajuda muito o canal. Deus te abençoe.